e amados de meu Pai, que Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo venha revelar para vocês o que Ele tem revelado para mim. Que Ele me dê as palavras que venham ao encontro da necessidade de cada um. E então todos possamos louvar e agradecer a Deus pela sua misericórdia, compaixão e amor para com todos nós. Bem, eu queria falar com vocês hoje uma direção, uma inspiração que Deus nos deu. Queria dividir com vocês. Quando a gente fala, insiste, bate na tecla para as pessoas lutarem, se esforçarem, sacrificarem tudo que for possível, tudo, 100% que for possível para receber o Espírito Santo, vou dizer para você o porquê. Olha só que bacana. Quando Deus criou os céus e a terra, fez o homem, os animais, e fez tudo perfeito, fez o jardim do Éden, diz o texto sagrado que lá em Gênesis, você pode pegar agora aí, abrir no capítulo 3 de Gênesis, os 3 primeiros capítulos falam da criação e também do pecado. Mas no capítulo 3, versículo 8, nós lemos assim: e ouviram a voz do Senhor Deus. Quem ouviu a voz do Senhor Deus? Adão e Eva. Depois do pecado, depois que eles cometeram o pecado, o diabo tentou e eles caíram. O que aconteceu? Eles repararam que estavam nus. Adão e Eva repararam que estavam nus. Até então, para eles era normal a nudez. Como é normal a nudez para os animais? Os animais não se cobrem, não escondem, né? Não escondem a sua nudez. Assim Deus também fez o homem tão inocente, tão puro, que não ia ver, que não viam a nudez um do outro. Mas, quando eles pecaram, diz o texto no versículo 7, foram abertos os olhos de ambos e conheceram, perceberam que estavam nus. E o que eles fizeram? Coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então, Deus desceu até eles e os chamou. Então, diz o texto seguinte, o versículo 8, que é o que nós queremos focar. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Quer dizer, Deus descia dos altos céus para passear na terra, lá no jardim do Éden, com a sua criatura mais gloriosa, que foi o ser humano. Então Deus desceu, como costumava fazer, para passear com o homem no jardim pela viração do dia. Porém, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Se esconderam entre as árvores do jardim. Quer dizer, quando eles caíram em tentação,
eles quiseram se esconder de Deus, porque estavam em pecado. Antes não. Das outras vezes, Deus passeava com eles e eles estavam nus. Mas agora, eles coseram folhas da figueira para fazerem aventais para si, esconderem a nudez. O que me chama a atenção, amiga e amigo, é o seguinte, é que Deus, ele tinha tanta alegria, prazer em passear com o homem, com os homens, quer dizer, Adão e Eva, que ele descia do céu para ficar com eles. Ele descia do seu resplendor, da sua glória, lá no céu, para andar com o homem. Só que eles tinham caído em tentação. Então, hoje, presta atenção, hoje, Deus quer fazer o mesmo, exatamente isso. Deus quer passear conosco, mas agora não lado a lado, mas dentro de nós. Deus quer ficar dentro de nós. Não é passear, não, é fazer morada dentro de nós. Fazer morada dentro de você. E isso é possível quando a pessoa entrega a sua vontade, entrega a sua alma, a sua vida para o Senhor Jesus, o Filho dele, que veio a este mundo para levar o pecado dos que nele creem. Então, quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus, quando uma pessoa reconhece que ela é pecadora, reconhece o seu pecado e que reconhece também que Jesus levou o seu pecado na cruz, a sua vergonha levou na cruz. Jesus levou a nossa vergonha na cruz, nossos pecados. Então, quando ele ressuscitou, ele pagou o preço para que nós pudéssemos novamente viver em santidade. E uma vez vivendo em santidade, Deus vem e faz morada dentro da gente na pessoa do Espírito Santo. Quer dizer, lá no Jardim do Éden, Deus já queria andar, já andava com Adão e Eva, passeava com eles. Era a criatura mais gloriosa que Deus tinha feito. De tudo que ele tinha feito, o ser humano era o mais glorioso, porque o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Agora, com o pecado, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Perdeu essa imagem de Deus. Como é que Deus vai poder andar com o homem agora? Não pode. Não é que pode a santidade, a sua santidade, andar com o pecado ou o pecador. Não tem condição. Então, essa é uma das razões porque a gente tem trabalhado e tentado conscientizar as pessoas do pecado. O pecado é a razão do porquê você sofre, amiga e amigo, se é que você está vivendo no pecado. O pecado é a razão do porquê você não tem o Espírito Santo. Mas se você crê que Jesus morreu para você ser perdoada, ser perdoado, para que você possa
receber o Espírito Santo, então você tem o direito de receber o Espírito Santo. Você tem o direito de receber o Espírito Santo, porque você agora, Jesus carregou os seus pecados. Os meus pecados foram colocados no corpo de Jesus. Ele arrancou de mim os pecados, me perdoou e deu a vida por mim. Eu o aceitei como meu Senhor e Salvador. E comecei a viver de acordo com a palavra dele. Então, por conta disso, Deus vem para fazer morada da gente. Foi o que aconteceu comigo e o que deve acontecer com você também. No dia de Pentecostes, os 120 que receberam o Espírito Santo fizeram a diferença, porque foram pelo mundo inteiro e começaram a pregar o Evangelho, para que todo mundo venha saber que Jesus veio e pagou o preço do pecado. Ele pagou pelo nosso pecado. Ele foi moído. Ele foi sofrido. Ele fez o trabalho que só ele podia fazer, de lavar-nos dos nossos pecados. Mas para você ser beneficiada com a morte do Senhor Jesus, o perdão, para você ser beneficiado com o perdão de Deus, você tem que concordar com ele. Isso que se chama crer em Deus. É isso que se chama crer em Jesus. Ter fé em Jesus. Porque você concorda, não, eu concordo que eu sou um pecador, que eu estava perdido, e então eu aceitei, eu concordei, eu me entreguei para ele. Então, eu deixei de fazer a minha vontade para fazer a vontade do meu Senhor e Salvador, que morreu por mim. Então, ele passou a ser o meu Senhor, porque eu passei a ser servo dele. Quer dizer, servo não é ser pastor, bispo, ou ser um instrumento na mão de Deus. Não, servo é você concordar, casar com ele, fazer uma aliança com ele. É isso aí. Quando você deixa de servir a si mesmo, servir a sua vontade, para fazer a vontade dele, isso é um casamento, isso é uma aliança. Essa é a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus fez essa aliança e faz essa aliança com você, para que então ele venha não passear do seu lado, não ficar com você lado a lado, não, mas para ficar dentro de você, fazer morada dentro de você. É isso que eu batismo com o Espírito Santo. Isso é glorioso, dá licença. Muitas pessoas pensam que fazendo um sacrifíciozinho aqui, um sacrifíciozinho ali, elas vão receber o Espírito Santo. Não, o sacrifício é diário. É todo dia, toda hora, todo momento, todo instante. Você tem que sacrificar os seus pensamentos errados. Mas o que eu devo pensar? Pense de acordo com o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ela contém os pensamentos de Deus. Então pense de acordo com os pensamentos de Deus. Concorde com os pensamentos de Deus. Obedeça os pensamentos de Deus. Isso se chama crer em Jesus. Por isso Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, quer dizer, quem se associar com os pensamentos de Deus, quem se submeter aos pensamentos de Deus. Por exemplo, você vive na pornografia, você vive, por exemplo, uma vida vulgar, uma vida completamente distorcida
da palavra de Deus. Você é uma criatura que não tem regras, por exemplo. Você não tem simancol com respeito ao pecado. Você vive uma vida aleatória, uma vida completamente errada. E você sabe disso, uma vida bagunçada, uma vida destruída, uma vida completamente entregue ao pecado. Então, quando você crê no Senhor Jesus, você deixa o pecado. Você tem que deixar. É como você casasse. Por exemplo, você encontra uma pessoa, você encontra um homem, um rapaz, que gostou de você, mas você tem vivido como uma prostituta. Suponhamos, aqui é um exemplo. E então, você vive uma vida errada. Muito bem. Mas esse homem que gostou de você, que amou você, ele quer se casar com você. Ele quer que você seja só dele. Ele não quer dividir você com mais ninguém. Ninguém. Então, ele aceita você como você está. Olha, eu te aceito. Não importa que se você foi prostituta, meretriz, seja lá o que for. Não interessa a sua vida passada. Eu quero você do jeito que você é, mas só para mim. Então, você diz, eu aceito. Eu aceito me entregar para você e ser somente seu ou sua. Então, é isso que é crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, você abandona a vida errada que você vem vivendo. Você deixa para trás aquela vida de prostituição, aquela vida desordeira que você vinha vivendo. Por quê? Porque você creu. Você creu nele. Você creu no Senhor Jesus. E creu de forma prática. Você entregou a sua vida para ele. Não, agora eu não quero mais ninguém. Você virou as costas para o mundo. Você abraçou a fé em Jesus. Jesus, então, te recebe e enche você do Espírito Santo. E a razão do porquê muitas pessoas não recebem o Espírito Santo, não tem Jesus morando dentro de si, passeando consigo, dentro de si, é justamente isso. A pessoa não quer largar a vida errada, a vida desordenada, a vida desequilibrada. Ela não quer deixar os seus prazeres da carne. Ela quer o Espírito Santo, mas quer continuar vivendo uma vida errada. Não dá. Aí não há casamento, quer dizer, aí não há crença. Aí não há crença. Você diz que crê em Jesus, você até se batizou nas águas, mas no seu coração você sabe que ele não é só... Você não é só dele, você é do mundo. Então, você fica na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você cumpre suas obrigações religiosas, né? Você vai na igreja, você é aquela pessoa que participa da Santa Ceia, você é aquela pessoa que é fiel dizimista, as primícias você tem dado a Deus, as primícias da sua renda, mas não as primícias da sua vida. E aí, o que acontece? Nada. Você se torna uma pessoa religiosa e não cristã. Porque você não entregou, você não creu nele de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Quando a gente casa com alguém e coloca toda a nossa força na vida, naquele casamento, a gente deixa a vida passada. Por exemplo, quando nós nos casamos, Esté e eu, nós deixamos nossos pais para trás. Nós deixamos a nossa vida de solteira para trás. Eu deixei a minha vida de solteiro. Eu trabalhava
e o meu salário era só para mim. Ajudava em casa, mas eu vivia para mim. Mas quando eu me casei com a Esther, eu deixei de ser isolado, eu deixei de ser solteiro. A partir de então, eu tinha um compromisso com a minha esposa, com quem eu tinha dado a minha vida, tenho entregado a minha vida, em outras palavras, com quem eu tinha crido. Isso é crer em Jesus. Crer em Jesus, minha amiga, não é só você acreditar. Não, acreditar não é suficiente. Você crê, você casa e vive casado pelo resto da vida com aquela pessoa. Isso é crer. Por isso que muitas pessoas dizem, mas eu amo. Você ama? Coisa nenhuma. Porque se você amasse de verdade, você entregaria tudo, toda a sua vida. Quem ama, Jesus disse, quem me ama, ouve e guarda as minhas palavras. Como é que você guarda a palavra de Deus se você tem outros amantes ou amantes? Não dá. Então, quer receber o Espírito de Deus? Você quer que o Espírito de Deus venha fazer morada dentro de você? Porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a primeira vontade de Deus para a sua vida. Ele quer fazer morada em você. Ele quer passear com você, dentro de você, não do seu lado. Com Adão e Eva, Deus passeava lado a lado. Mas agora, com o Espírito Santo, ele vem e faz morada dentro da gente. E não, é claro, ele não faz morada de todos, em todos, não. Mas naqueles que realmente deixaram o mundo de lado. Deixaram de ser senhores de seus próprios narizes. Deixaram de ser amantes de si mesmas, do mundo. Aí, sim, ele aceita você como você é. O que você fez no passado não importa. O que você fez até ainda há pouco de pecado, ele esquece e vem e faz morada dentro de você. Agora mesmo você pode receber o Espírito Santo. Aí onde você está. Você sabia disso? Mas, para recebê-lo, você tem que, aqui dentro do seu coração, sinceramente, aqui na sua cabeça, sinceramente, verdadeiramente, você vira as costas para o mundo e se casa com ele, se casa com Jesus, com as suas ideias, com os seus pensamentos. Você se torna servo dele, quer dizer, você vai fazer somente a vontade dele. Aí sim, quando você decide isso perante ele, com sinceridade, ele vê, ele sabe se é sincero ou não a sua entrega. Quando ele vê que é sincera a entrega, verdadeira, então o Espírito Santo vem sobre ela e faz morada dentro dela. Então, eu estou dando a dica para você, porque você já fez das tripas coração para receber o Espírito Santo, não recebeu. Por quê? Porque você não deixou o pecado. Você continua no pecado. Você continuou pensando no pecado, gostando do pecado, enamorado do pecado. Por exemplo, se a Esther tivesse, por exemplo, ainda com o papai e a mamãe dela no seu coração, eu não podia casar com ela, porque ela tinha que sair, deixar sua mãe e seu pai, como eu deixei minha mãe e meu pai para casar com ela. Ela também tinha que deixar a mãe e o pai, e ela deixou. Mas se ela não tivesse deixado, o nosso casamento não iria durar. Assim também é com Deus, amiga, porque o casamento nada mais é do que o reflexo do nosso casamento com Deus. É isso aí. O homem representa a Deus, a mulher representa a igreja do Senhor Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Jesus. Então, quando a gente faz aliança com Deus, casa com Deus, é 100%, porque não existe isso de você casar só pela metade, entregar apenas a metade.
Você já ouviu falar da história da mula sem cabeça? Que conta na roça, falava muito sobre mula sem cabeça. E é isso que acontece muito dentro das igrejas. Muitas pessoas são como mulas sem cabeça. Elas só têm o corpo. O cabeça que Jesus não tem. Estão na igreja, são fiéis dizimistas, são leais na igreja, são obreiras, são isso, são aquilo, mas não têm parte com Jesus. Não estão completas. Quando a pessoa se une com o Espírito Santo, está escrito isso. Ela é um Espírito, o mesmo Espírito com Deus. É isso aí. Adão e Eva passeavam com Deus todas as tardes. Diz o texto aqui que Deus passeava no jardim pela viração do dia, ao entardecer. Deus passeava com Adão e Eva, mas depois que eles pecaram, Deus se afastou. Deus se afastou. E eles ficaram agora perdidos, desorientados. E o mundo cresceu assim, desorientado. Mas Jesus veio ao mundo, não para andar conosco, passear conosco neste mundo, porque o mundo é podre. Ele veio para viver dentro da gente, fazer morada dentro da gente. Se a mãe, se o pai não quiserem, o problema é deles. Mas se você quer que Deus venha fazer morada dentro de você, vamos para essa campanha do dia 24, quando nós teremos a celebração, o que eu quero, o que eu creio, o que eu estou orando e pedindo a Deus. Eu tenho aqui o globo, hoje eu tenho outro globo. Eu estou fora de casa, então aqui eu tenho um outro globo. Então, nesse globo aqui, eu já orei para que Deus venha derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Não importa se é muçulmano, católico, espírita, evangélico, se a pessoa merece, se não merece. São pessoas que creem em Deus. Então, que essas pessoas venham receber a visita do Espírito Santo para fazer morada dentro de seus corações. Isso é o que nós estamos clamando a Deus por todas as pessoas em toda a terra, por toda a terra, para que no dia de Pentecostes, todos os que creem, os que querem se casar com Deus, venham receber o Espírito Santo. Muçulmano, budista, hinduísta, seja lá o que for, você, se quiser que Deus venha fazer morada dentro de você, você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Você será a pessoa mais rica na face da terra. Você será a pessoa mais alegre na face da terra. Vai haver gente igual, mas mais não. Porque o Espírito é o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Não se esqueça que amanhã não, neste domingo nós teremos aquele clamor, aquela unção das crianças, pelas crianças, nossas crianças, em todo o mundo. Você é o nosso convidado para trazer sua criança, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos continuar no jejum de Daniel. Graças a Deus.